Boa tarde, de volta, queridos irmãos. Boa tarde. Nós agora vamos passar para a mesa redonda. Durante toda a explanação da tarde, foi colhida as perguntas, né, colocadas por vocês no chat, assim como também as perguntas que vieram antes no formulário. Então, nós vamos iniciar com uma questão que eu percebo que tem trazido a todos angústia, no sentido de que nós estamos sendo convidados hoje para as nossas mudanças íntimas, né, para ter um novo olhar. Mas esse momento também, ele tem pedido a todos nós um olhar diferente para a casa espírita, porque aquela rotina de trabalho da qual nós estávamos acostumados a vivenciar, das nossas reuniões mediúnicas, de atender nossas crianças na evangelização, de alguma forma nós fomos interrompidos. Temos utilizado os recursos tecnológicos para que isso possa acontecer, mas sabemos que ele não abrange a todos. Então, muitas perguntas surgiram em torno desta questão. Como auxiliar os médiuns, como realizar as reuniões, a evangelização. Então, eu gostaria de passar a pergunta, né, a cada uma de vocês, nossas companheiras, para que pudessem aí contribuir ajudando os nossos irmãos nesse momento com essas questões. Eu gostaria primeiro. Pode falar. Eu gostaria de que as nossas companheiras pudessem falar primeiro, né? Depois a gente entrasse numa discussão. Eu acabei de falar para ouvir a opinião também delas. Kika, Célia, Ana, quem quer começar? Eu li uma pergunta aqui, acho que é a primeira que foi colocada, sobre o negacionismo, e essa pessoa se refere a que o estarrecimento de ver que um espírito instruído, né, ou uma pessoa, como ela diz, instruída, está negando conquistas que já julgávamos compreendidas. Então, nós sabemos que a instrução não significa necessariamente um progresso do espírito, um despertamento da consciência. E se aquele ser responsável nega o óbvio, como também foi dito numa pergunta, e se utilizam da inteligência para atrasar o progresso da humanidade, sabemos que esses espíritos não encontraram um equilíbrio de tudo que se instruíram, do conhecimento que absorveram da verdade, não houve uma equiparação com os sentimentos. Então, sem reflexão, isso foi falado no encontro, sem reflexão, sem absorver no campo do sentimento, a instrução não é suficiente para que o espírito se sensibilize e tenha coerência para manter conquistas de progresso para a humanidade, para uma nação, para alguém. Então, se outros quiserem complementar. Eu queria falar um pouco da pandemia, são perguntas que foram feitas, né? Em relação à evangelização das crianças, né? Independente de as salas serem online e conseguirmos a adesão das crianças, obviamente que é um modelo de interação muito diferente do que o presencial. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um grupo de pais que a gente orienta pessoalmente, e nesse grupo de pais nós temos feito um grande incentivo
para que eles evangelizem os seus filhos, independente da aula de evangelização que as evangelizadoras dão online. E, então, eu reúno com eles toda semana, eu e mais os outros evangelizadores, e eles, então, são instrumentalizados da metodologia, estão se deliciando em aprender o que eles não sabiam, e estão aplicando aulas com as crianças sobre a nossa sugestão, acompanhamento, material e métodos, e a gente sente que é um momento em que os pais estão mesmo, no nosso caso, se responsabilizando pela educação dos seus filhos no que se refere à evangelização. Então, tanto eles recebem sugestões de aula, quanto recebem as músicas, orientação metodológica nas letras das músicas mediúnicas, e estão formando aulas. Então, eu acho que isso é um momento assim significativo, porque também uma outra pergunta que se fez aí, que eu achei interessante, é que, não tendo frequência dos trabalhadores da casa, né, nós temos incentivado que, e sempre falamos sobre isso na evangelização, que nós somos a casa espírita, onde quer que estejamos, e que, sendo este o momento da família, esse momento onde a nossa sintonia, onde as nossas preces, onde o evangelho no lar se faz mais a miúde. E as pessoas com quem nós estamos têm feito mesmo essa vivência do evangelho a miúde e trazem reflexões, então tem sido muito bom. Eu acho que é sempre um grande benefício, a par da dor, né, a questão dessa pandemia. Um benefício do encontro conosco mesmo, do estreitamento de vínculos familiares, dos pais se responsabilizarem pela educação dos seus filhos no ponto de vista espiritual, e encontrando na metodologia da evangelização muitos textos de Pestalozzi, eles estão assim se despertando, e eu entendi que eles serão os próximos evangelizadores da casa, porque há um forte incentivo para que essa formação se faça. Fala um pouco da mediunidade. A mediunidade também foi uma pergunta, né? Nesses tempos de pandemia, como fazer com a mediunidade? Amigos, tudo é transitório. Aquilo que não é perfeito é transitório. A mediunidade, ela pode ser exercida de diferentes formas nesse momento da pandemia. Eurípides sempre nos ensinou que a mediunidade deva ser educativa e estar a serviço da caridade. E quando o médium, mesmo que seja um médium de desobsessão, ele coloca a sua mediunidade a serviço da caridade, ele entra numa frequência vibratória bem mais alta e não fica na suscetibilidade das influenciações espirituais doentes, porque entra num patamar mais equilibrado, e com isso ele também se equilibra. Muitos médiuns ligados aos espíritos sofredores ou práticas desobsessivas trazem grandes desequilíbrios também. E quando esses desequilíbrios são saneados, eles conseguem, no nosso grupo, se manterem muitíssimo bem equilibrados, sem nenhuma necessidade de uma prática sistemática de espírito sofredor ou obsessor. Isso mostra que essa metodologia nos auxilia também nisso, né? Os médiuns estão voltados para outras questões espirituais. Eu gostaria também de contribuir, porque vejo que o que a Célia trouxe, né, a base dessa nossa metodologia, é que toda a vida nós aprendemos com Eurípides que nós somos essa casa espírita. E onde estivermos, nós temos que ter a postura dessa casa espírita. Eu acredito muito nesse modelo que o Cristo está nos convidando a começar a realizar. A maior sala de aula que nós tivemos da evangelização de espíritos foi com Jesus na natureza. E nós fizemos um catecismo por muitos anos. Então, vejo que a pandemia, ela está nos convidando a fazermos algo diferente.
E os maiores evangelizadores responsáveis pela evangelização das crianças, desses espíritos, na fase inicial da existência, na adolescência, é realmente dos pais. E como a Célia disse, a gente tem feito aqui os evangelizadores com os pais em online, mas eu vou dizer-lhes com toda sinceridade, os pais não têm muito interesse em participar dessas reuniões. O que os pais querem é levar os filhos para isentarem do compromisso maior que é deles. Se nós continuarmos a manter esse mesmo pensamento, que a casa espírita, quando voltar às suas atividades normais, se ela vai voltar da mesma forma, é um grande engano nosso. Mesmo porque estes espíritos, eles trazem outras necessidades do que essa que nós estamos acostumados a trazer numa forma de um padrão. E a Célia abordou uma questão que eu também acho muito importante abordar, é a questão da mediunidade. O maior equilíbrio que dá o médium não é ir à casa espírita. O maior equilíbrio do médium é a vivência do evangelho e a caridade. E me lembro, até gostaria de pedir a Francine depois também que relatasse, porque a Francine já desenvolveu um trabalho por muito tempo junto às crianças e os jovens, e hoje mais com as crianças. A mediunidade, como a Célia disse, ela é uma faculdade educativa, ela não é uma faculdade só ser desenvolvida. Então, quando nós olhamos o outro como espírito, e eu vejo isso desde os bebezinhos, desde os pequenos, nós temos que desenvolver o senso perceptivo, as percepções da criança. Nós estamos tão acostumados neste padrão de modelo que a mediunidade é para receber espíritos, os obsessores e na casa espírita para nos aliviarmos. Então, vejo que a Francine tem feito um trabalho esse ano, né, o ano passado começamos, mas ela está fazendo um trabalho, e os interesses das crianças, desses espíritos, são outros. Como também tem visto com outros evangelizadores de nossa casa, que o que eles querem saber é sobre a vida do espírito, a imortalidade, como é que eles vivem no mundo espiritual, o que eles vieram fazer. Eu gostaria que a Francine pudesse trazer um pouquinho de uma experiência vivenciada e que acho que poderá servir para outras casas quando a gente voltar a fazer planejamentos um pouco diferentes do que hoje estamos fazendo. Eu acho que, nesse momento, né, as experiências para todos nós, elas são muito novas, desafiadoras, mas é hora da vivência daquilo que nós temos aprendido. Então, a metodologia da evangelização de espíritos nos mostra que a base do entendimento do ser espiritual que somos está no pensamento e no sentimento. Então, nós, né, precisamos de ensinar os nossos evangelizandos, esses espíritos que estão chegando à Terra, a conhecer o ser espiritual que somos. Principalmente, ter um pensamento ligado a Deus, nosso Pai, manter a vigilância, para que a gente possa, e um trabalho efetivo no bem, né, para que a gente possa ter o equilíbrio necessário em todos os momentos da nossa existência, para não criar essa desestabilização que hoje nós estamos sentindo, né, por parte da maioria, e até mesmo dos médiuns, evangelizadores, que estão se sentindo não colocando em prática o seu compromisso junto ao trabalho, esquecendo que o trabalho não se realiza na casa espírita. Eu posso realizar individualmente esse trabalho com cada criança, numa ligação, num contato que eu posso estabelecer de alguma forma com ele, não é aquele coletivo. Eu tenho muito mais opções nesse momento, talvez, de atender a necessidade individual de cada espírito, usando dos meios que me é possível. Então, quer dizer, nós temos experiências, sim, num momento diferente da casa espírita.
momento, assim como todos, nós estamos testando para que realmente a gente não desvincule o pensamento dessas crianças, desses jovens, de Jesus e de Deus, nosso Pai, que nós precisamos muito mais estarmos fortalecidos na fé, na esperança, para que isso dê, né, um equilíbrio, uma segurança de seguir nesse momento em que nós estamos vivendo. Ana, quer colaborar? Sim, tem uma questão que diz assim: qual o objetivo espiritual a ser alcançado com esta pandemia? Seria, como disse a Alzira, fazer cair as máscaras espirituais, pois tenho visto muita falta de empatia entre as pessoas, demonstrações gratuitas de agressividade e violência. Alguns explodem simplesmente por não concordarem com opiniões dos outros. Isso seria uma espécie de catarse que esses espíritos estariam fazendo? Nós estamos entendendo cada vez mais que um estado de violência que muitos espíritos trazem é porque ainda não se colocaram realmente na posição de se evangelizar. Porque em pleno século XXI, nós nos comportarmos uns com os outros, como se fôssemos animais, é uma situação muito grave. Muito grave. Então, nós não podemos, na minha opinião, encarar isso como mera catarse. Isto é a falta do evangelho, é a falta do entendimento, do amor a Deus, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse tem que ser o nosso empenho, o nosso esforço. Realmente, esse nível de violência que tem assolado a humanidade é próprio de espíritos que ainda não começaram, de maneira nenhuma, um trabalho consigo mesmo. E precisam de espíritos abnegados que tenham vivência com o Evangelho para contribuir na estimulação desse aprendizado. Então, nada, no meu ponto de vista, justifica esse tipo de comportamento na sociedade em que vivemos, que não seja o completo desinteresse por si mesmo e pela humanidade. Então, passo a palavra para a Alzira, para que ela possa complementar. Nós estamos vivendo um momento diferente. Como a Francine falou, grandes desafios. Agora, nós não podemos também sermos indiferentes às situações que nós hoje estamos vendo em todo lugar, todos os lugares do mundo. O que a Ana está falando é uma realidade. Nós estamos vendo situações que estão nos trazendo grandes dificuldades. E a gente vê que esse período da pandemia, ele está nos impedindo, gente, de estarmos numa condição física, mas ele não está nos impedindo de nós realizarmos o nosso trabalho íntimo, aquilo que compete ao lar. Eu estou vendo aqui uma pergunta, né, como as pessoas que moram em situações da periferia, um grupo que está perguntando isso, como é que fica
Nós precisamos estar agora, daqui para frente, estimular o outro a fazer o bem. E para fazer evangelização, nós precisamos trazer a oportunidade para que todos possam refletir no que a Ana acabou de dizer, na violência, nas situações de desonestidade, no meio em que nós estamos vivendo. Tudo isso, gente, é material para evangelização. Porque nós precisamos viver a realidade que nós estamos, com espíritos das mais diversas ordens. Então, não é ir à casa espírita, onde ele vai, que ele se alimenta, que ele sai de lá beneficiado, mas que chega em casa, o comportamento é outro. Então, eu acho que ninguém tem um modelo para dar, é um desafio, nós nunca vivenciamos essa situação, mas eu acredito que no foro íntimo de cada um, sabe que nós temos que ter uma postura e um exemplo. E eu acho que o maior trabalho de evangelização é feito realmente ainda dentro do lar, com a postura, com o exemplo e com a vivência. A casa espírita é o lar que a gente aconchega, que recebe, e que agora nós vamos ter que receber muito, muito, porque agora vão chegar irmãos que vão precisar ser acolhidos, e acolhidos no coração, não é só com palavra. Então, vejo que cada um de nós estamos perguntando aquilo que às vezes é a dor que está passando dentro de nós, como vamos fazer, né? Eu vejo que das maiores incidências de todas as perguntas que a gente recebe, não só no encontro hoje, é a questão da mediunidade. Então, talvez se vocês fizessem, né, um trabalho de prece, de vibrações, junto aos companheiros, seria um estudo, né, que cada um pudesse sentir a presença dos espíritos, isso aliviaria, porque o que nós queremos é que a educação seja feita na base do pensamento e dos sentimentos. E esse modelo que nós estamos vivendo hoje nos entristece muito, muito. Então, eu acho que nós temos que acender luzes, mesmo que seja uma candeia, para fazer algo que seja novo. E esse novo, também não sei o modelo, mas eu sinto que a espiritualidade, ela sabe por que nós tivemos que parar. E sinto também que a própria espiritualidade, ela vai nos trazer novas diretrizes, cujo o Evangelho de Jesus deve estar, como nunca, no frontispício do nosso pensamento. Não são com ações externas. Agora é hora do acolhimento, para que eles possam compreender as dificuldades que passam. Tenho certeza que nós vamos iniciar um ano com muitas dificuldades, ainda, mesmo banhados pela luz da esperança, mas nós precisamos entender que nós estamos passando um momento um cadinho burilador, e é preciso que a gente tenha muita estrutura para a gente não indicar caminhos, que a gente possa auxiliar e não indicar, faça isso e faça aquilo, porque a maior evangelização, ela se faz pela simplicidade e no reconhecimento das leis divinas. O que mais precisamos hoje, orientar os espíritos, é trabalhar a verdade, e a verdade são as leis. Esse é o caminho que a gente vai ter, o que nós ainda não fizemos, porque nós temos modelos prontos, e esses modelos prontos não atenderam às necessidades, porque nós somos frutos de uma geração que também passamos pela Casa Espírita com a evangelização. E nós, como a Ana falou, nós estamos vendo uma falta de respeito, de moralidade, e que isso não pode mais acontecer no mundo de regeneração. Então, as nossas grandes dores e lutas não é o como vamos atender a criança, é como nós estamos entendendo o que Jesus está nos pedindo, qual é a nossa evangelização para ajudar o outro. Então, tem uma visão que particularmente queria compartilhar, do ponto de vista que é o seguinte: o que eu tenho sentido da evolução de espíritos, me entendam bem, é que ela não tem uma proposta missionária, ou seja, não é para o outro,
é por meio do outro que eu me evangelizo. É uma proposta, a gente sempre usou o termo evangelização na doutrina espírita, e é natural que a gente procure métodos, formas, maneiras, e se você procurar bem a miúde, não há nenhum lugar na proposta de Eurípides que é uma forma descritiva, porque não é essa a visão mais. O paradigma é justamente a aplicação em mim, e eu faço isso por meio do outro nos relacionamentos. Então, quando eu vou à casa espírita, que eu ainda preciso de criar o hábito, e é um lugar onde nós juntamos as forças e vibrações para o trabalho operoso, do qual estou aprendendo a fazer, ali eu tenho oportunidades para que eu me evangelize. Então, eu assisto o outro, eu executo ações, seja elas quais forem. Então, respondendo algumas perguntas aqui, o José Cândido mandou assim, ó, como podemos orientar e ajudar os irmãos e irmãs a desenvolverem e a usarem suas faculdades mediúnicas nesse momento de isolamento e distanciamento social? Muito bem. A gente, quando entra em contato com o ser espiritual e compreendendo esses mecanismos, e principalmente vendo o que significa a mediunidade como também um agente educativo ao espírito, ele se aplica independente do lugar que estivermos. É claro que se formos para uma reunião mediúnica, um momento mediúnico, é outro contexto. Mas a mediunidade, ou a educação que ela proporciona, ela é de fórum realmente íntimo. E aí, juntando com uma outra pergunta que parece, no primeiro momento, não ter nada a ver com o que estamos falando, mas sim, tem tudo a ver, ele pergunta assim também, o mesmo José Cândido Francisco. Quando Vicente de Paulo falou a Eurípides que estava encerrando seu compromisso na Terra, ele se referia às reencarnações de Eurípides ou ao trabalho na educação? Honestamente, eu não acho que é uma coisa nem outra. É porque o planeta Terra, esse planeta que estamos, é um planeta de provas e expiações. E ele tem um quantum para nós de uso de acordo com as nossas necessidades. Muitos espíritos superiores, inclusive já aconteceu isso ao longo dos milênios, às vezes eles quase que se negam, num bom sentido, né, a escalar em outros mundos, porque eles querem permanecer, às vezes, de uma maneira missionária, contribuindo. Outros espíritos acabam cumprindo o que esse planeta oferece em termos de provas. Ele consegue vencer a si mesmo as suas libertações, consegue vencer o egoísmo, consegue vencer e aplicar a caridade, que é o que Eurípides, nessa última existência, nessa personalidade, mostrou de uma forma bem clara e viva que a sua identidade como espírito já vinha percorrendo séculos e milênios de uma forma operosa. Então, para os tipos de provas que esse planeta poderia oferecer esse espírito, talvez a missão dele na Terra, não a missão, desculpa, mas o cumprimento dele na Terra, talvez agora fosse de uma outra forma e não necessariamente reencarnando aqui como necessidade. É claro que esse espírito pode reencarnar por trabalhos também missionários. Então, quando o Vicente de Paulo diz que Eurípides, que esse planeta havia encerrado a sua missão, que agora ele teria outra habitação e um olhar diferente, e nós notamos justamente um espírito que angariou ou que conquistou por meio do processo educativo do ser espiritual que é. E são com esses espíritos que a gente começa a ver o aproveitamento em vida desses espíritos. Porque se você pega a biografia de um Eurípides Barçanufo, a quantidade de situações que foram colocadas à prova, desde visões ligadas à justiça, a apontamentos de críticas, colocando-o como louco no momento que estava virando a sua vida, em virtude da doutrina espírita, ele era um professor, enfim, é rico e cheio de detalhes que qualquer um de nós, nos colocando na pele daquele senhor, vou falar assim, a gente sente o quão desafiador é para o espírito. E mesmo assim, ele se colocando sempre em prol da caridade, tanto que foi conhecido por nós, reconhecido como um apóstolo da caridade. E esse espírito, então, você consegue ver as renúncias por meio da conquista do seu processo educativo. E aí, também viveu um período de pandemia, que foi a gripe espanhola, e como nós estamos aqui hoje
amedrontados com o porvir, com o que pode vir a acontecer, esse espírito Eurípides, ele se detinha justamente a atender os outros numa visão também assistencial. E aí que a gente vai observando que quando eu projeto hoje a doutrina espírita em minha vida, seja por meio das atividades na casa espírita, seja por meio do outro, eu vejo o quão rico é, primeira instância, a minha família, do qual fui inserido, do qual eu compus, porque é por meio dessas injunções, ou por meio desses relacionamentos, é que eu vou, então, evangelizar a mim mesmo, ou seja, aplicar o evangelho por meio dessas ações. E é esse o olhar que o Eurípides tem trazido para a gente, de aplicar em nós por meio dos outros. Então, um ponto de vista, eu queria passar a palavra aí para a Kika. Se você complementar, eu pego outra pergunta, Kika. Ô, Saulo, deixa eu fazer uma consideração antes. Eu gostaria de responder esse questionamento da Zélia Maria de Alencar de Freitas, em que ela pergunta: é possível que algum espírito tenha seguido somente um caminho reluzente, assim como um filho obediente aos seus pais? A nossa sugestão é que, sim, a resposta sim, é possível. O Livro dos Espíritos, no item Progressão dos Espíritos, entre a questão 114 até a 127, explica claramente que há espíritos que sempre seguiram o caminho do bem e outros sempre do mal. Ele dá essa explicação e que merece ser realmente estudada. E, além dessa recomendação, nós sugerimos que seja visto aquela brochura que Kardec escreve, chamado Espiritismo em sua expressão mais simples. Nesse livro, nessa brochura, que hoje a FEBRE publicou, também tem uma explicação muito importante sobre isso. Os espíritos que, embora ignorantes, seguem o caminho do bem desde o princípio. Então, vale a pena demorar o pensamento nesse estudo para essa compreensão mais aprofundada. Agora, Kika, com você. Ô, Kika, o seu microfone está fechado. Abre ele, por gentileza. Obrigada, Saulo. Tem várias questões aqui interessantes, né? Algumas de ordem muito pessoal e que requer, né, reflexão sobre si mesmo, né? Diante de um companheiro ocioso, né, qual potencialidade e sentimento a desenvolver? Nós sabemos, né, que a reencarnação nos traz sempre todas as oportunidades possíveis para o desenvolvimento de sentimentos e das potencialidades. E potencialidades são os próprios sentimentos, né? Diferente dos atributos. Mas nesse caso particular, muitas vezes a gente encontra em assistência fraterna ou outras pessoas que têm a preocupação, como o Saulo falou, de mudarmos o outro, e achamos que o nosso compromisso reencarnatório é, por exemplo, ao termos um companheiro ocioso, estimulá-lo ao trabalho. Muito pelo contrário, aquele espírito provavelmente denuncia a ociosidade que existe em mim, e é aquele estímulo primoroso que eu estou recebendo para me responsabilizar pela vida e desenvolver a minha capacidade de realizar, de aprender, de trabalhar, de decidir, de discernir. Então, quando olhamos para um companheiro, seja o grau de consanguinidade ou de relação que tenhamos, quando convivemos com alguém e que aquele aspecto nos traz grande incômodo,
ele está, com certeza, espelhando o que há em nós para ser vencido. E por isso nos incomodamos. Mas enquanto o nosso olhar se demora neste irmão, nada fazemos por nós. Então, ler a resignação, ler sobre a Joana de Cusa, que é um grande ensinamento, e sempre nós encontramos no Evangelho, na literatura espírita, todas as respostas que necessitamos para cada caso particular nosso. Nunca ficamos sem nenhuma resposta, seja num livro de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, todos, né, e todos de Kardec. Então, nessa questão, eu vejo assim, se algum companheiro quiser complementar, ampliar um pouco mais, isto é importante de observarmos, né? E tem a ver com o que o Saulo falou, né, Saulo? A ilusão de que evangelizar é o outro, né, que fazemos, porque isso é muito antigo no nosso pensamento e não é mais o momento. Há uma outra questão também que eu achei interessante, que é possível aplicar a metodologia da educação do espírito a nós mesmos. A metodologia, ela é aplicável a nós. Mesmo com a idade cronológica já avançada, eu me identifiquei com essa pergunta, porque eu estou com a idade avançada e a cada instante da minha vida eu desejo me evangelizar, porque a reencarnação é para isso. Nós ficamos com essa confusão de que evangelização é para as crianças. Não, por isso que chama, e o Saulo falou bem, evangelização de espíritos. Não importa a idade que temos, não importa, mas evangelizarmos, viver com o evangelho dentro de nós, como a Alzira já disse, trazermos o Cristo, sentirmos ele muito perto, pela vivência que fazemos na indicação dos seus ensinamentos, buscando alcançar aquilo que ele nos indicou. Então, eu não sou resignada, eu vou buscar desenvolver. Eu não sou obediente às leis, eu vou me empenhar a ser obediente à vontade do Pai, que me colocou neste momento com esta descoberta. Então, esse é o nosso empenho, né? Estou me lembrando de uma fala de Lucas, o apóstolo, que ele diz assim, que nós não seremos, a nossa consciência não sofrerá pelos enganos cometidos, mas sim pela ausência de esforços em vencê-los. Seremos, então, estaremos sofrendo pela ausência de esforço e de empenho, de aplicar em nós aquilo que já sabemos e não o fazemos. É isso que eu gostaria de dizer. Essa questão que a Kika trouxe também me chamou a atenção. Eu acho que foi muito importante, Kika, o que você apresentou, porque há uma confusão muito grande em relação à evangelização da criança, do jovem, do bebê, e Eurípides nos traz isso de uma visão mais abrangente, né? Nós estamos todos sendo convidados a evangelizar o espírito. E essa pessoa que fez a pergunta, acho que é Dete, né, do Rio de Janeiro, sobre a questão cronológica, vou dizer-lhes que uma das maiores aprendizagens que eu tive de riqueza, de experiência nessa existência, foi quando Eurípides nos sugeriu e nos ensinou, através, quando fizemos, já editamos um livro sobre isso, sobre a evangelização do idoso. Vou dizer-lhes, o espírito não é idoso, o espírito não é velho. Nosso envelhecimento se dá justamente porque nós ficamos muito cedo inoperantes.
E nós guardamos desde cedo, muito cedo, os requisitos, desde a infância, da juventude, isolando, não querendo que ninguém saiba dos nossos tormentos, dos nossos conflitos, e nós vamos carregando isso, vamos criando muitas manias, e vamos levantando hipóteses, isolamentos, né? O nosso orgulho, muitas vezes, faz com que a gente afaste do outro, e criamos várias situações. Experiências de vários anos com a evangelização do idoso, e vejo que é um grande legado, porque chega uma certa idade, o espírita tem muito medo da morte, porque ele fala muito da imortalidade, mas ele tem medo da morte. A morte, nós sabemos que ele é um estado transitório, o que ele tem medo não é da morte, são dos fatores que ele tantas vezes falou e que ele não conseguiu modificar a si mesmo. A evangelização de espíritos, o objetivo maior dela é para mim mesmo, como a Kika falou, o Saulo. É por isso que nós estamos aprendendo a um relacionamento espiritual. Até hoje nós falamos de convivência e falamos de relacionamento humano. Mas Eurípides tem nos trazido que as trocas que nós precisamos aprender a fazer são de espíritos para espíritos. E por aí nós temos que começar a observar de que forma nós temos no sentido. A evangelização de espíritos, ela é para dentro de nós, ela não é para o outro, ela é para nós. Nós estamos aprendendo, já nesses 31 anos de vivência, como conhecer o evangelho. Talvez eu até não fui muito compreendida nessa minha fala agora há pouco, quando eu disse que tem muitas perguntas sobre a casa espírita e a pandemia, e a gente não tem uma receita, o que Jesus quer de nós. Para mim, o que Jesus quer de nós, que eu me perceba como espírito e que eu procure vivenciar aquilo que ele está me ensinando. Porque só ir na casa espírita não adiantou, não. Nós estamos vendo tantas lutas, tantas hierarquias, tantas divisões, convites até para as pessoas saírem de casa espírita, sendo que a casa espírita ela deve ser, eu acredito, daqui para frente, a casa do caminho, onde o amor, acolhimento, atender a necessidade do outro. O que mais chamou a atenção de Paulo, quando ele foi à casa do caminho, foi a fala de Gesiel. Então, a nossa fala, agora, é para atender a necessidade do outro. Eu gostaria de dizer-lhes que muitas perguntas se deram como é que vão fazer com essas crianças, com os espíritos que são difíceis, como é que fazemos para educar, nós passamos um olhar sobre isso. Nada é difícil. Difícil é nós reconhecermos as nossas dificuldades. Isso que é o mais difícil. Porque nós consideramos que somos pessoas boas. E a bondade, ela tem uma expressão muito diferente, porque ela usa da compaixão. Quando o Saulo fez a fala dele, nós precisamos refletir que o Evangelho, ele é o roteiro iluminativo da nossa vida. Ele que é o farol. E, infelizmente, muitas casas, muitos locais, o Evangelho está em último lugar. Então, o Evangelho de Jesus, que Kardec nos trouxe, e que Kardec fez um trabalho que eu sempre fico encantada, admiro, fico impressionado de ver o trabalho que Kardec teve para selecionar as mensagens do Evangelho, para trazer lucidez ao nosso espírito da vivência, da aplicação. E eu pergunto, amar ao próximo, reconciliar com o adversário, amar a Deus, se isso não for o roteiro para nós, o que nós vamos pensar? Talvez nós fomos convidados, não é para fechar a casa espírita, é para abrir a casa espírita dentro de nós. Quando Leon Denis nos chama a atenção para o templo da consciência, o altar da consciência, eu preciso entender isso. Então, eu vejo que essa metodologia da evangelização de espíritos, ela nos traz reflexões tão profundas, mas é para mim, não é para o outro. Quando eu vou trabalhar a necessidade do outro, se eu não compreender as minhas necessidades, eu não tenho. Estou vendo aqui uma pergunta, acho que foge um pouco do assunto, mas acho que
vale a pena, como eu falei do planejamento, queria aí que as nossas amigas pudessem nos contribuir, mas veio uma pergunta sobre a questão do racismo. Na escolha do planejamento reencarnatório, o espírito faz as suas escolhas. E nós precisamos entender que o espírito não tem cor. A cor do espírito, a cor do perispírito, a cor do perispírito é a cor dos meus sentimentos. Então, nós estamos no momento que nós precisamos respeitar o nosso irmão. Não é a pele, gente, não é a pele. Nós temos tantos irmãos que são tão valorosos. Nossos preconceitos são ainda o que a Ana falou agora mesmo. São situações que nós não estamos alinhados à lei de Deus. E isso, para muitos, são dificuldades. E que nós precisamos entender que nós estamos no momento de fazer muitas decisões. Ou nós amamos, ou deixamos de amar. Então, nós não temos mais tempo. É preciso olhar o outro. Eu sou tão grata. Eu sempre tive a oportunidade de estar com as pessoas afrodescendentes que sempre contribuíram tanto. E eu tenho um grande exemplo na minha vida de um espírito valoroso, uma das fundadoras do Lar de Eurípides, que sempre nos acolheu com tanto amor. Isso são as nossas dificuldades. A evangelização de espíritos remove essas dificuldades, quando nós aplicamos a lei em nós mesmos. Se alguém quiser complementar, eu gostaria, porque isso gera um tormento, dor para o espírito. Enquanto nós estamos aqui tudo bonitinho, branquinhos, eu não sei que cor temos por dentro, né? Então, nós precisamos entender isso. A consciência é a consciência que estão as leis. E na lei de maior é amar o próximo como a si mesmo. Aqui tem duas perguntas que falam assim, ó. Como se relacionar com o antigo desafeto no lar quando ainda temos a sensação de que ainda seremos atacados? E a gente ouviu, durante a fala de todos, praticamente, o verbo servir, o ajustar a lei. E como, desde a época de Jesus, os termos trazidos na visão do homem gera sempre conflitos de compreensão pelos seus significados, porque a gente acaba ouvindo de uma forma e a palavra ela é trazida pelo homem com seus significados humanos, mas o significado mesmo ele é divino. Então, o servir também tem uma outra pergunta que fala que sente-se cansaço ao servir na casa espírita, sendo que muitas vezes fala-se que a gente não cansa, né? É importante a gente identificar bem o que significa o servir, nessa visão também do relacionar com o outro, que tudo isso ainda mescla com uma outra pergunta, que é a relação do pensamento e sentimento na evolução do espírito. Então, vamos pegar tudo isso, um monte de perguntas aqui, e trazer essa visão do que é, de fato, o servir a Deus. Quando a gente está em contato com esses estímulos, como, por exemplo, um relacionamento, ou aquele que a gente colocou aqui como um desafeto, tudo isso são estímulos que acionam em nós núcleos que a gente já armazenou energias em algum momento, e essas energias em nós criam registros de memória. Então, quando nós entramos em contato, não é fisicamente, mas com o estímulo, seja pela fala, pelo qualquer coisa que nos estimule, que é externa a nós, aquilo dá uma espécie de uma ressonância, reverbera, e aí a gente tem essa percepção da emoção, que é uma coisa efêmera. Muito bem, isso não é sentimento. O sentimento, ele já está, de fato, é a coleção dessas energias que já foi estruturada no espírito. E o processo de transformação que todos nós estamos fazendo, ele não é mudanças de emoções. A emoção, ela, como eu disse, ela é transitória, ela é efêmera, ela é a partir de um estímulo que, quando você está sob aquele estímulo, aquilo fica até externo. O sentimento, ele é aquilo que é interno, invisível, ou talvez as nossas percepções dos olhos. E aí, como que é a relação do pensamento, então? A evangelização de espíritos tem como base evolutiva, ou melhor, tem como base o pensamento nesse caráter evolutivo.
Porque o pensamento é que direciona e dá fluxo a nós, espíritos, já que é um atributo do espírito, e a gente vai percorrer os seus mecanismos, e nós vamos identificar que em algum momento a gente vai entrar num fato que a gente identifica qual é o real interesse por trás, né, daquilo. O que tem movimentado, o que tem, na verdade, movido a gente, a ação. Quando a gente faz qualquer ação mediante esse estímulo, o que mesmo está nos movendo? O que mesmo estamos buscando? O que mesmo estamos, entre aspas, desejando? O que mesmo estamos querendo? E quase sempre, pelo nosso automatismo, a forma como a gente vem vivendo com as nossas inclinações, nós nos viciamos em algumas questões porque colhemos certos prazeres daquelas situações que exacerba a percepção ilusória daquilo que sou, que é o meu orgulho. A minha percepção ilusória, tudo ilusória, ou seja, tudo contrário à verdade. Mas socialmente, muitas vezes, está tudo certo, porque é imperceptível aos olhos uns dos outros. Mas em minha intimidade, como meu pensamento, então aquele irmão difícil, ele chega até mim, eu posso compor um comportamento educado aos olhos do homem, segurar a onda, né, como se diz, e manter o fluxo energético doente dentro de mim. Servir a Deus é justamente eu direcionar esse fluxo dentro de mim às leis, à verdade, às leis morais, aonde eu, ao invés de colher o interesse da minha ociosidade ou do meu egoísmo de ficar recolhido dentro das minhas crenças, situações, ou de colher o prazer que a vingança me dá de ver o outro mal, eu realmente desejo e opto em servir a Deus. Servir a Deus é eu direcionar o pensamento junto à ação à verdade. E essa verdade, ou essas leis, já sabemos como foi trazido, ela é em consonância com a nossa consciência. E essa consciência espiritual. Então, eu, nesse processo de determinar pela minha vontade o caminho ao bem, eu tenho instalado um processo educativo, porque isso não basta saber, isso não basta falar, não basta avisar. Esse é o processo educativo. E é isso que somos submetidos diariamente, o tempo todo, para nos educar. Então, aquele desafeto, ou aquele ente difícil, ou seja, quem for a situação que às vezes a vida nos convida à dificuldade, é o estímulo que eu tenho para que eu me eduque servindo à lei. E é esse processo que é de educação. O espírito vai se educando, e ao educar, ele consegue trazer novas ações. E essas ações, elas geram outros estímulos vibratórios. E são essas vibrações que vão recompondo as energias paulatinamente. Vão recompondo a minha forma da vibração que compõe a minha malha perispiritual ao longo de séculos. Então, transformar, às vezes, um irmão que vem no nosso lar numa existência, às vezes aquela é a primeira existência de 10 que nós vamos vir juntos. Às vezes é uma existência de sei lá quantas que nós vamos nos reajustando, porque o processo ele é educativo. E é isso que o Eurípides tem trazido para nós, de hoje olharmos toda essa visão do espírito que somos e enxergar, que é o que o olho alcança, né, o que toca a retina, a luz dos olhos aqui, e ver de olhos fechados qual que é a oportunidade que eu tenho naquilo. E aí sim, eu tenho um convite a eu dizimar o outro, eu tenho um convite... Eu tenho um convite a eu fazer tudo aquilo que eu aprendi a fazer ao longo dos séculos, de agredir o outro, e agora o convite é como eu posso aplicar a tolerância, como eu posso construir a humildade, como eu posso construir a paciência. E esse processo de construções é que vai, na verdade, compondo novas estruturas energéticas. Então, é essa a essência do pensamento de Eurípides, né, junto a Jesus, é óbvio, do que significa evangelizar nós por meio do outro, e aí a gente consegue perceber a relação também do pensamento e do sentimento. Célia, Ana?
Saulo, eu gostaria de falar uma coisa sobre essa questão que você disse do servir. A evangelização de espíritos nos mostra esse olhar diferente sobre o servir. A pergunta que a pessoa dirigiu, né, do trabalho, por muito tempo as pessoas, nós também achamos que servir era ir fazer alguma coisa na casa espírita, fazer alguma coisa para o outro material, né? E o servir que a evangelização nos mostra é o que Jesus veio nos ensinar. Na bodas de Caná, quando ele transforma água em vinho, há um questionamento dos discípulos de Pedro, né, sobre aquele ato que ele fez. E Jesus, então, amorosamente, ele responde a Pedro de uma forma que sempre me levou a refletir na questão do serviço. Talvez seja esse um primeiro passo para entrarmos no mundo regenerador. Quando ele fala assim, conheces a alegria de servir a um amigo? Então, conheces a alegria de servir um amigo? Então, quando nós fazemos algo para servir o nosso irmão, seja da forma mais simples, e me remete aqui um pensamento de que antigamente as coisas eram mais simples. A gente trocava as coisas com os amigos. Eram gestos tão simbólicos, são simples. Visitar um doente, oferecer a nossa hora, é estar junto, uma conversa amiga, ter compaixão de uma pessoa, compreender dentro de casa as dificuldades. A Kika fez um comentário muito bom sobre a ociosidade. A ociosidade é uma enfermidade que o espírito traz. Então, quando nós compreendemos e somos tolerantes, muitas vezes nós falamos assim, eu perdi a paciência. Paciência é uma coisa que não se perde, quem tem, tem. Então, por isso, nós fomos educados para o trabalho material. E Jesus nos mostra que o servir tem um sentido diferente. E eu acho que grande lição para todo mundo refletir são os infortúnios ocultos. Quando o evangelho, quando aquela senhora fala, né, para a filha, que ela queria dar alguma coisa, ela falou, minha filha, aprenda a cozer, aprenda a fazer roupinhas, dar de si. O servir é isso, dar de si. Esse que é o maior legado. Então, toda vez que a gente estende a mão, dando aquilo que a gente tem, é extremamente gratificante. Então, eu acho que o gesto, né, que nós precisamos aprender não é fazer as coisas materiais. Isso é quase um dever, mas o servir, né, aquilo com alegria é o que nós ainda precisamos de aprender. Mais alguma? Eu penso que tem uma questão com relação à criança. Ana, você ia falar? Tem uma questão relacionada à criança, como auxiliar a criança nesse tempo de pandemia que tem mediunidade ostensiva. Nós não podemos confundir mediunidade extensiva com sensibilidade, né? E são coisas muito diferentes, porque a criança, até uma certa idade, ela muitas vezes está muito mais ligada às questões de ordem espiritual do que o contexto mesmo onde ela se encontra. Mas sempre nós vamos auxiliar de maneira com a prece, né? Basta que nós possamos envolver as crianças, os adolescentes ou os adultos que estão no momento de perturbação ou de interferência. Reunamos-nos com essas pessoas dentro do nosso lar, façamos um evangelho, uma prece, coloquemos uma música. Muitas vezes a criança, ela denuncia uma desarmonia profunda que existe no lar, entre aqueles que
entre os adultos que ali convivem, né? Então, o processo de sanear essas dificuldades que as crianças apresentam é muito complexo, no sentido de que é importante observarmos o todo, e não só aquela manifestação ali. Então, a nossa sugestão, prece, evangelho, e muitas vezes a criança, ela chama a atenção do adulto, porque não recebe o que ela necessita como espírito. E isso precisa ser muito bem observado, para ver se essa criança, ela tem recebido tudo o que ela precisa dentro da sensibilidade dela. Então, isso que é a minha opinião. Se alguém quiser complementar, Francine. Eu acho que isso que você falou, né, é extremamente importante no sentido da gente perceber o ambiente fluídico do lar, né? E a criança com a sensibilidade, quantas vezes ela sofre por isso. Então, é por esse recurso que você trouxe da prece, de dizer o evangelho, de estar atento a como que as vibrações, né, essas vibrações no lar está acontecendo, porque muitas vezes ela acaba recebendo tudo isso e não conseguindo realmente dormir, né, ter uma boa noite de sono, tudo isso. Então, imunizar as vibrações do lar, da nossa casa mental, dizendo, né, para esse espírito do seu reencarne que ele está numa nova experiência e que tem ali espíritos que estão para auxiliá-lo, que ele pode contar com eles nesta reencarnação. Isso é extremamente importante para dar segurança também a esse espírito nesse momento que ele está vivenciando. Acho que isso é de extrema importância, né? A gente às vezes joga tudo para a questão mediúnica, sendo que tem uma questão muito maior aí no sentido dessa sensibilidade da criança. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vou responder, e depois a gente já pode caminhar para o encerramento. Eu gostaria de dizer, é uma pessoa, não sei o nome, que não estou vendo, na educação do espírito, como a evangelização estuda o poder do livre-arbítrio sobre o planejamento reencarnatório, com o potencial para cumpri-lo ou dele desviar-se. A André Luiz tem nos mostrado isso com muita propriedade, quanto à organização do planejamento reencarnatório. Nós temos que considerar que o espírito, quando está livre da matéria, ele está com uma consciência espiritual plena, e ele vai tomar consciência de quais são as suas necessidades reais. Por isso, as escolhas de provas e expiações que são bem distintas, bem diferentes. Essa escolha recai sobre a necessidade evolutiva desse espírito no campo da reparação dos sentimentos. Nós não podemos ignorar, todo mundo aqui já falou isso, que o pensamento, ele é criador, e a consciência espiritual é a consciência plena do espírito. Então, livre da matéria, ele vai sentir quais são as necessidades que ele precisa para que ele possa desvencilhar das suas dificuldades. No livro Missionários da Luz, nós temos vários casos, obreiros da vida eterna, de planejamentos que não deram certo, né, que as pessoas desviaram, como no Missionários, Obreiros da Vida Eterna, nós temos a reencarnação de Otávio, que não deu, ele se desviou. Mas por quê? Porque quando reencarnamos, graças à misericórdia de Deus, nós passamos pelo véu do esquecimento passado, que é efeito da reencarnação. No Missionários da Luz, quando André Luiz vai fazer as referências das experiências preparatórias, ele mostra vários casos, o defeito na perna, a questão da beleza,
porque são propostas de riscos. Então, quando nós assumimos uma reencarnação com que aos nossos olhos parecem ser difíceis, é a necessidade maior do espírito. Ele estava livre das influências da matéria. Quando Saulo trouxe a questão dos interesses, Kardec nos fala que uma das maiores dificuldades, empecilhos para o nosso desenvolvimento moral e espiritual, são os interesses materiais. Então, nós desviamos do planejamento reencarnatório justamente pelos interesses. E muitas vezes, por que nós desviamos? Nós desviamos por ausência de uma educação transformadora, de uma educação ou de uma evangelização que modificasse os quadros de memória, enquanto nós temos um tempo de assentamento da reencarnação. Se a criança não recebe isso até 7, 8 anos de idade, e nós chamamos atenção porque agora as crianças que estão chegando terão uma infância menor, então eles têm outra visão, as potencialidades estão muito mais avançadas, e é preciso que a gente tenha esse olhar. O que tem nos iludido, o que tem nos afastado das decisões do nosso livre-arbítrio são justamente as ilusões do mundo. Então, nós estamos caminhando ao contrário daquilo que foi programado. Eu gostaria de dizer-lhes que a consciência, quando ela não recebe a participação de um pensamento inteligente ativado pela razão, ela pode liberar todo o fluxo mental sem a participação da resposta do código divino que está em nós. Mas a vontade, ao deliberar, é que vai ter a inserção do livre-arbítrio. Então, nós precisamos estar voltados, por isso a importância da evangelização de espíritos, porque ela não é para o outro, ela é para mim. E eu vou observar quais são os estímulos que estou vivendo e buscando, quais são os meus interesses, que têm me desviado das necessidades maiores. Por isso que muitas vezes nós viemos com expiações dolorosas para que o espírito não venha a cair novamente nos insucessos do passado. Então, eu aconselho, quando estiverem fazendo seus estudos, especialmente a obra de André Luiz, Leon Denis, que vai nos trazer isso de uma forma tão grandiosa, que a gente reflita em nós, mas não pense no outro, não, pense em nós. Porque muitos desvios nossos são motivados hoje por interesses. E esses interesses estão nos causando grandes dificuldades. O nosso interesse divino é muito diferente do interesse material. Por isso, nós temos nos apegado muito mais à moral social, essa que tem nos causado tantas disritmias morais, em função da consciência, da moral consciencial. A moral consciencial é moral divina. Nossos erros, nossos fracassos, nossos desenganos mostram aquilo que carregamos conosco, que está dentro de nós. Eu queria agradecer a presença da nossa querida Kika, da nossa querida Ana Maria, da nossa querida Célia, Francine, do nosso querido Saulo, por compartilhar conosco desse encontro, que para nós, momento de muita gratidão, e graças a Jesus, que tem permitido o avanço da inteligência, nós estamos usando da tecnologia para um fim tão útil e tão promissor. Porque se estivéssemos aqui, em Sacramento, no colégio ou na escola Eurípides Barçanufo, poderíamos estar com um número menor. E hoje nós estamos alcançando outros corações, outros espíritos, quiçá tudo isso possa ter uma ressonância diferente. E eu espero que a semente lançada hoje seja uma semente profícua no solo de seus corações. E podem crer que Jesus está olhando por todos nós. Não desanime, nem na estrada da vida, no seu caminhar, nem nas suas dificuldades. Lembre que o caminho reto é todo aquele caminho que você lança a rede para a banda da moral, daquilo que o Evangelho vem nos ensinando. E nunca se esqueça, se você está entristecido, lembre-se
que dentro de casa você pode fazer a maior caridade. E fora da caridade nós não conseguimos crescer. Muito obrigado Saulo, por ter organizado todo o material. Obrigado ao Moacir, que mesmo estando aqui em Sacramento, não pôde compartilhar desse momento, assim, pôde compartilhar, né? Ele esteve presente na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso encontro, e isso para nós é uma grande alegria. E pedindo a Jesus que todos os nossos irmãos, todos os seus lares sejam iluminados, que essa âncora